O nascer da Ecosol. Nesse mini-doc nós vamos apresentar o conceito de economia solidária, tão importante para a nossa sociedade. Através da trajetória desse grupo de Ubatuba, o grupo Ecosol, nós vamos falar sobre humanidade, economia e solidariedade. Trilha sonora de Ícaro Dendê e Jongo da Fazenda. A economia solidária é um grupo de pessoas hoje que trabalham para que haja uma moeda, né? Que todos tenham uma qualidade melhor de vida vendendo seus materiais. Uma política pública que é baseada na não exploração de pessoas nem do meio ambiente. É uma economia que baseia o preço justo e solidário. Tanto agricultura, madeira, todo tipo de artesanato. Eu acredito que a economia solidária é quando a gente se junta para poder vender o maior número de materiais em conjunto. Uma economia que é anticapitalista, na minha opinião. Ela vem e ela fala assim, ó, nós vamos plantar, fazer juntos, ter nossas moedas de troca, né? E sem explorar uns aos outros, sem explorar a terra. Para mim, economia solidária é você estar em empatia com o seu próximo. Então, a economia solidária hoje, que ela não é nova, ela, na realidade ela está se remodernizando e, para mim, é isso. Eu vou estar sempre com a mão assim, ó, para quem quer que seja, sempre que puder. Então, eu acho que isso é ser solidário, uma mão segurando a outra e formando um grande filho. Essa própria ideia, né, de se debruçar e falar, não, vamos fazer diferente do que a gente aprendeu, é uma criatividade, né, se despertando ali. E aí a gente tem artesanato, a gente tem culinária, a gente tem a arte, a gente tem o esporte, a cultura, a dança, isso tudo dentro da economia solidária do nosso município, né? O ato de empreender. Hoje eu sou catadora, né? Fui a fundadora da Coxia, a reciclagem atual que existe dentro da cidade. A gente é atuante, já vai fazer 6 anos dentro do município. E a cooperativa ela saiu justamente por conta das reuniões que havia lá em 2014, através da Unisol Brasil, junto com a prefeitura, que surgiu a Coxia, que a gente queria muito fazer o trabalho com a reciclagem dos cocos, mas esse é para um futuro próximo. Mas hoje a gente consegue fazer a coleta, aí a reciclagem, a triagem, a pesagem e a quantidade de materiais que a gente consegue triar dentro da cidade. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho, graças a Deus, está sendo reconhecido dentro da cidade, dentro do município, com as próprias pessoas, os munícipes e a prefeitura. Ela surgiu a partir de uma ideia de se construir já enquanto política pública. Eu divido o pensamento da economia solidária em 3 aspectos, né? Na sua essência, enquanto movimento popular e enquanto política pública. Então, assim, se for falar daqui de Ubatuba, eu preciso primeiro falar que a gente está num território de comunidades tradicionais. Então, assim, nossos antepassados, né? E aqui em Ubatuba ainda presente as comunidades tradicionais muito fortes, né, nasce ali, nesse território, nessa prática. E aí, já de essência, né, prática aldeada, onde a gente divide os saberes, o trabalho, a produtividade, a colheita, é tudo de todo mundo. E aí, o movimento popular, ele nasce no mundo e no Brasil numa situação de operação de crise, né? Então, assim, por conta dessas práticas aldeadas, veio o sistema capitalista, produtivo capitalista, que rompe essas possibilidades. E aí faz com que o centro deixe de ser a nossa vida e sim o produto final, né? O resultado final. E aí algumas coisas não passam a ser não práticas, né? Para respeitar esse tempo do capital. Assim que foi feita uma chamada, uma comunicação que eu tomei conhecimento, eu na mesma hora eu participei, inclusive, das primeiras reuniões, o nome de Ecosol, da criação do nome, né?
A gente, na época, pensou em Ecotuba, pensamos, teve outros nomes que não me vêm à memória agora. Aí surgiu o Ecosol, Economia Solidária de Ubatuba. O meu primeiro contato com a economia solidária foi dentro de um Congresso Nacional de Economia Solidária, onde eu vi mais de 150 empreendedoras e empreendedores ganhando dinheiro, fazendo a sua arte, produzindo. E eu me reconhecia naquelas pessoas, porque eu via que eram as pessoas que vinham do interior, que vinham do pé no chão, que vinham da questão da vulnerabilidade, da escassez, da superação, né, que não teve ninguém que veio e falou assim, olha, toma, tá aqui, né, não teve méritos, né, foi conquistando seus espaços. Eu me encantei. E aí isso porque eu trabalhava com um projeto social aqui em Ubatuba, que foi convidado para estar nesse espaço. Né? Então eu acredito que a economia solidária ela inicia aqui com o trabalho dos fóruns nas regiões, né, e aí depois ela vem trazendo, né, a implantação do Conselho Municipal de Economia Solidária, né, e assim também efetivando a Lei Municipal de Economia Solidária, criando um Plano Municipal de Economia Solidária, né, e a ação assim que eu vejo mais efetiva da economia solidária em Ubatuba são as feiras, que é o coração da economia solidária, é onde você vai lá, encontra com quem está empreendendo, encontra com o produto, onde você faz a compra e onde você aprende, porque toda feira de economia solidária tem uma roda de saber, tem uma formação, tem uma troca, que é diferente de qualquer outra proposta, né, de feira que a gente está aí acostumado, né, é uma inovação. Eu lembro que nas primeiras feiras tinham pessoas que conheciam as pessoas e não sabiam o que elas produziam. Eu vi muitos casos das pessoas chegarem, você aqui, nossa, e você faz isso, né? E a pessoa morar na mesma cidade, né? E não se reconhecer. Então, esse reconhecimento, assim, também veio muito a partir da feira. Depois que eu comecei a participar da economia solidária, daí que eu comecei a levar minhas peças, né? Comecei a mostrar para as pessoas os meus conhecimentos. E foi bom, porque assim, eu que era, né? Sabe aquelas meninas que casam na infância e vivem a vida inteira dentro de casa? Eu era isso. Quando eu comecei a ir para a feira, que eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conviver com pessoas totalmente diferentes do meu mundo, foi uma coisa incrível. Isso mudou a minha vida, sabia? Mudou a minha vida porque até então eu era aquela mulher que vivia naquele mundinho fechado. E na época que eu conhecia a economia solidária, eu era muito carente, muito pobre. Muito dependente do meu marido, sabe? E as coisas foram fluindo na minha vida. Eu fui melhorando a minha vida a partir de começar a sair de casa, conhecer pessoas. Deixar com que a própria natureza manifeste o que é importante aqui. Porque você vê, são condições de cultivo diferenciada da maioria das pessoas. Em primeiro lugar, estou no morro, né? Tem que fazer tudo curva de nível para poder plantar alguma coisa que a gente gosta de comer. Mas normalmente o que eu deixo é o que vem. Por exemplo, tem muita taioba ali para trás e lá embaixo ali tem alguns pés de taioba que ela é espontânea. E uma verdura assim melhor do que a couve.
Se equilibrando na corda, na beira do precipício, sobrevivendo ao caos desse grande hospício. Vida pra ela é luta, sempre foi sacrifício. No mundo onde tudo pra mulher é mais difícil. Tinha a visão à frente, os parentes não entendia. Foi sempre vista como ovelha negra da família. Pôs seus sonhos e medos dentro de uma sacola e foi embora ver o que a vida apresentava lá.